Então, Rod, vamos lá começar nosso primeiro assunto do programa de hoje, a Série D. Série D aqui nós temos as semifinais já definidas, né? O Caxias fez o dever fora de casa, né? E o Ferroviário passou nos pênaltis, depois de um jogo apertado, depois do empate contra a equipe do Maranhão. Rod, alguma expectativa nesse primeiro confronto entre Caxias e Ferroviário? Bom, vamos lá. A Série D eu acho que é um dos campeonatos assim, mais legais de acompanhar, assim, pela o que envolve a Série D, né? Igual que Maringá, por exemplo, nós conseguimos acompanhar até de próprio ali no estádio, acompanhando o time da cidade. E o Ferroviário ele conseguiu a melhor campanha, né, da primeira fase. É um time muito sólido. Ele fez, eu estou dando uma olhada aqui, se não me engano, 36 pontos na primeira fase. Foram 11 vitórias e 3 empates. E o Caxias é um time, ele conseguiu a classificação ali ficou em segundo lugar no grupo 8. Se eu não me engano, nos últimos 4 anos ele batia na trave ali, que conseguiu acesso. E dessa vez o Caxias foi lá e conseguiu, foi eliminando a Portuguesa do Rio no finalzinho do jogo já. Eu considero o Ferroviário favorito, mas não descartaria o time do Caxias, que é um time que briga ali até o fim, mas o Ferroviário é favorito nesse duelo. Você comentou da questão da campanha na primeira fase, e realmente a campanha do Ferroviário ela foi mais vistosa do que a campanha do Caxias, mas como o último jogo deixou bem à mostra, né, o Caxias vai realmente dificultar, talvez, nesse primeiro jogo, né? O jogo é lá em Caxias, então mandando o jogo em casa, talvez querendo fazer ali o dever, querendo fazer 1-0, querendo fazer o resultado positivo e levar a decisão para o segundo jogo, né? Você comentou do Maringá, e o Maringá terminou a primeira fase, né, em segundo no grupo 7, o segundo colocado do seu grupo, uma boa colocação, com uma boa campanha, uma boa primeira parte, mas logo na segunda etapa acabou caindo nos pênaltis em casa. Você estava nesse jogo, Rod? Não, nesse jogo eu não estava. Estava em viagem no dia, fui acompanhando ali pelo Twitter, né? Sim. E eu vi que o Maringá acabou perdendo nos pênaltis pro Camboriú. O Camboriú acabou depois, caiu pro Atlético, que tá na semifinal, né? A Ferroviária mesmo é um time que era do grupo do Maringá que chegou ali, né? O Maringá ali até... se a gente pegar o primeiro semestre do Maringá, o time que tinha no Campeonato Paranaense, e jogou até o primeiro jogo da Copa do Brasil, acho que era um time para brigar ali até por título na Série D. A gente entende que são questões ali de... chegou um Goiás, tirou o Morelli, veio um Curitiba, agora levou o Bianchi, então o Mirandinha chegou a sair, acabou voltando depois, então assim, o Maringá acabou perdendo muitos jogadores bons, aquela base, e não conseguiu se recuperar a tempo, né? Esse é o lado, digamos assim, ruim de um clube com menor visibilidade fazer uma boa campanha inicial, né, na temporada, porque daí os jogadores que vão se destacando, os grandes clubes com poder aquisitivo e o calendário bem mais recheado de partidas vão garimpando essas joias e acabando deixando o time que tinha certas características bem claras, né, no Campeonato Paranaense. Então acabou o técnico Castilho ter que fazer aí um quebra-cabeça com as peças que o Maringá foi conseguindo montar, mas vejo o torcedor maringaense esperançoso para os próximos anos, né? Desde a parte interna, na questão da estrutura do Maringá, já tendo essa reabilitação há um certo tempo, e vem temporada, passa temporada, o Maringá aspira coisas boas, aspira coisas novas, né? Posso dizer que estava lá, talvez, um dos maiores feitos recentes da história do Maringá, que foi o jogo contra o Flamengo, uma atmosfera absurda ali no WD. Quem foi, pode dizer, aquele roteiro, aquele script que nem o maior dos roteiristas conseguiria planejar, até chuva no final teve. Então, torcemos aí por novas boas campanhas e boas temporadas do Maringá. Seguindo então, aí para finalizar a Série D, do outro lado, na outra semifinal, esse Athletic Club, uma equipe mineira, né, que mais uma equipe aí brasileira que utiliza o seu nome internacional, né, o Athletic Club, que vai enfrentar a outra do outro lado da ferrovia, né,
Já temos 2 equipes aí podendo puxar o troféu para uma equipe que tem o trenzinho como um dos seus mascotes, encontrando então a Ferroviária no caminho. Rod, o que esperar desse confronto entre a equipe mineira e a Ferroviária? Bom, ao contrário do Maringá, né, a Ferroviária ela começou o ano sendo rebaixada no campeonato estadual, né? Então assim, ela nem tinha muitas expectativas. Até cheguei aí no jogo da Ferroviária com o Maringá aqui, ficou 0-0. Foi um jogo bem tenebroso, digamos assim, das 2 equipes. Pensei que as 2 equipes ainda estavam assim, meio que conhecendo, não tinha nem malemar teve chute a gol. E eu estava dando uma olhada aqui, se a gente pegar, por exemplo, as últimas 3 rodadas da primeira fase da Série D, o Ferroviária perdeu para o Inter de Limeira, perdeu em casa para o Maringá e foi ganhar na última rodada fora do Operário, que foi o lanterna do grupo. Então, tipo assim, conseguiu ali na bacia das almas a classificação, né? E hoje a Ferroviária, eu não esperava que fosse tão longe. Eles conseguiram um acesso que é muito importante. Lembrando que é um duelo de 2 SAFs, né? O Atlético fez um campeonato mineiro muito bom. Até teve alguns lances ali meio questionáveis na final, né? A favor do Atlético Mineiro. E eu acho que vai ser um duelo interessante, mas eu consideraria o Atlético favorito. Se fosse para apostar, eu apostaria no Atlético e Ferroviária na final. Eu acho que o Atlético, assim, pelo que tem mostrado, é um time forte, é uma diretoria que organizou o time ali, né? Os caras brigaram ali no Mineiro, conseguiram manter o time brigando na Série D. E é difícil, né? Igual você já comentou do Maringá, por exemplo. Você destaca ali no estadual e o cara caiu. Não, eles conseguiram ir mantendo, né? E agora chega ali para uma... Eu acho que vai acabar indo para a final junto com o Ferroviário. Então essas foram as expectativas do Rod. Rod, já que é um dos seus setores aí de atuação, que eu sei que você é um entusiasta desse assunto, você comentou o duelo entre 2 SAFs, né? Queria que você comentasse um pouco aí com a gente se você acha que é uma tendência para o futebol nacional, se você acha aí que nos próximos anos veremos cada vez mais os clubes se formalizando e se estruturando para seguir nessa tendência aí. Eu acho que é um modelo, eu acho interessante, porque a SAF ela visa profissionalizar ali a administração do clube, né? Então você transformando o clube uma empresa, né? Então obviamente questão principalmente a parte financeira do clube, eu acredito que vai melhorar muito. Então, um clube que ele pensa em gerar lucro, então ele quer, ao mesmo tempo, ele tem que pensar numa forma de competir, né? Com que ele vai poder competir e ele vai também ter a parte financeira, então ele tem que aliar os 2 pontos. A gente tem exemplos de SAFs que são bem sucedidos, não só na Série A, como a gente pode ver, na própria Série D, o Ferroviário, o Atlético, o próprio Maringá. Como a gente também tem SAFs que não deram certo. Os SAFs que ainda não encaminharam, por exemplo, o Vasco ainda eu considero meio que uma incógnita. Os próprios times da 777 Partners, a gente sabe que não vão bem lá na Europa. Então eu acho que a tendência assim, no Brasil, principalmente para alguns times menores, hoje seria a SAF seria uma forma de tentar alavancar o time. Assim, principalmente na parte financeira, para ele. Não vou falar que ele vai chegar lá e vai competir com os principais clubes, mas é uma forma dele conseguir se manter e de dar um up assim, na administração do clube, né? Então o que a gente pode tirar de base, né, é que não adianta nada a equipe ter o desejo de se transformar, né, na sociedade anônima e não ter uma boa gestão, né, não ter pessoas responsáveis por trás dessa gestão que realmente vão transformar esses objetivos do clube em realidade, né? Então, muito bacana, vocês vão ouvir bastante a gente conversar sobre isso nos próximos episódios, no decorrer aí dos conteúdos que queremos postar para vocês, porque é um assunto cada vez mais atual e temos aí um expert no assunto, que é o nosso grande amigo Rod. Rod,